Olá pessoal, professor Gilmar iniciando aqui o nosso curso de Legislação Militar Estadual do Ceará. Você que se prepara para o próximo concurso da Polícia Militar do Ceará, é uma satisfação enorme. Professor Gilmar Pereira iniciando aqui no Colégio Tiradentes, direto aqui do Colégio Tiradentes em Fortaleza, nosso curso aí da disciplina de Legislação Militar Estadual. Fiquei responsável aqui por gravar aqui as aulas para vocês da Lei 13.729 de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará. Então nós vamos iniciar aqui o estudo dessa lei extremamente importante aí para todos aqueles que irão prestar o concurso, o próximo concurso aí para soldado da Polícia Militar aqui do Estado do Ceará. É importante frisar, no entanto, que essa lei ou essa disciplina, essa legislação, ela é composta ainda pelas seguintes normas. Nós temos, além desse estatuto, nós temos o Código Disciplinar e nós temos ainda a Lei da Controladoria, a Lei da Controladoria, Estatuto, Código e Lei da Controladoria. Uma pergunta muito recorrente aqui nas nossas salas de aula pelos nossos alunos é: professor, eu preciso estudar a lei de promoções? Professor, eu preciso estudar as outras leis que integram a legislação militar, por exemplo, o regulamento de uniformes, eu preciso estudar o RCONT, o regulamento de continências, a lei de promoções? Não, a resposta é muito simples e objetiva. As leis que integram essa disciplina, por enquanto, somente são a Lei do Estatuto dos Militares, a Lei 13.729 de 2006, o Código Disciplinar, a Lei 13.407 de 2003 e a Lei Complementar 098 de 2011. Por aí, muita gente está estudando outras normas que não integram aí o nosso conteúdo programático. Sugestão inicial do professor Gilmar: estude só o que está previsto a ser cobrado. A gente lembra que o conteúdo para ingresso na Polícia Militar ele já é bem extenso. Você tem outras disciplinas aí para estudar, não faz sentido você acrescentar mais disciplinas ainda aí durante a sua preparação. Olha só o conteúdo que você precisa estudar lá da disciplina aí de português, por exemplo, língua portuguesa, informática, por exemplo, conteúdo gigante, matemática, raciocínio lógico. Nós temos ainda o nosso direito constitucional, a legislação militar e a atualidades. São muitas disciplinas, muito conteúdo. Não faz sentido você acrescentar ainda outras leis ou outras normas que não estão previstas a serem cobradas. Então, nós iniciamos aqui o nosso curso aqui da legislação militar, pedindo para que você estude só o que está previsto a ser cobrado na prova: Estatuto dos Militares, Código Disciplinar e Controladoria Geral de Disciplina. Eu inicio aqui ainda dizendo para você que eu ficarei aqui com o Estatuto, a Lei 13.729, e também parte aqui da Lei Complementar 098 de 2011, a Lei da Controladoria. O Código Disciplinar e a outra parte da Lei da Controladoria serão ministradas aí. As aulas dessas leis serão ministradas pelo nosso amigo professor Marcos Moraes, tá bom? Beleza? Show de bola. Professor Gilmar, essas leis, elas foram cobradas nos últimos concursos para ingresso na Polícia Militar? Bom, a legislação militar ela passou a ser cobrada nos concursos aqui no Ceará a partir do ano de 2008. O primeiro concurso no atual formato, que foi conduzido, organizado aí pela antiga CESP-UNB, hoje SEBRASP, cobrou o Estatuto dos Militares e cobrou o Código Disciplinar. Isso no concurso de 2008. Já no concurso de 2011, nós tivemos o Estatuto dos Militares e nós tivemos o Código Disciplinar também, porém, nós tivemos uma surpresa muito boa na época: 70 questões foram cobradas naquela ocasião, né? Em 2008, nós tivemos 20 questões, em 2011, nós tivemos 70 questões. Já no concurso de 2016, passou-se a cobrar para o cargo de soldado da Polícia Militar também
a Lei Complementar 098 de 2011, que dispõe sobre a Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. Ela foi cobrada, ou passou a ser cobrada um pouco mais atrás, em 2013, nos concursos aí para bombeiros, soldados, oficiais, policiais e bombeiros militares. Então, Lei 98, Código Disciplinar, Estatuto, integram aí essa disciplina tão importante. Vale lembrar, ainda que no ano de 2016 foram cobradas 38 questões. Nós tivemos 38 questões, foram 20 questões em 2008, 70 questões em 2011 e 38 questões em 2016. Professor, quer dizer então que não existe aí uma regra? Não existe uma regra. 2008 foram 20, 2011 70 questões, 2016 38 questões. Significa dizer que para o próximo concurso nós não temos ainda a certeza de quantas questões serão cobradas. Tomara, e a gente torce bastante, que ultrapasse a quantidade cobrada no ano de 2016. A gente trabalha baseado no último edital. No entanto, a gente não tem essa certeza, pelo menos não até a divulgação do próximo edital. Começando aqui a nossa aula propriamente dita, o professor separou aqui a Lei 13729 de 2006, o Estatuto dos Militares Estaduais. E aí aproveito para pedir para você seguir aqui o professor lá no Instagram, @Prof. Gilmar Pereira, lá no Instagram, para seguir o professor. Tem muita coisa legal por lá, tem muita dica, tem aula, tem dica, tem motivação, tem muita coisa legal. Iniciando aqui esta lei, por que ela é importante, por que ela será cobrada aí no próximo concurso? Porque esta lei, ela dispõe sobre, observe, os direitos, os deveres, a situação, as prerrogativas e ainda sobre as obrigações dos militares estaduais. É o artigo 1º aqui desta lei. Olha como esse artigo 1º, ele é importante porque ele traz aí uma abrangência de tudo aquilo que será estudado nesta lei. Esse artigo, ele diz exatamente o que é tratado aqui na Lei 13729 de 2006. Nós temos os direitos dos militares, nós temos os deveres dos militares, a situação dos militares, as prerrogativas dos militares e as obrigações dos militares. Agora, é muito importante que você atente para isso aqui. Quando a lei diz militares, a gente tem que lembrar o seguinte: militares estaduais. Os militares estaduais integram aí uma categoria especial de servidores públicos. A própria Constituição chama os militares não de servidor público, mas chama de militar estadual. Então, esta lei, ela trata exatamente sobre esses assuntos aqui, esses tópicos relacionados aos militares estaduais. Professor, onde eu encontro as referências aqui na lei destes assuntos, professor? Nós temos os direitos lá no artigo 52, que nós vamos estudar mais à frente. Nós temos os deveres que, propriamente ditos, expressos, eles não estão expressos dentro desta lei, mas a lei faz menção a esses deveres e as obrigações dos militares a partir do artigo 37 até o artigo 45. Dentro desse contexto, nós encontramos aqui as funções, os cargos, as obrigações e a menção aos deveres. Nós temos a situação dos militares, artigo 3º, as prerrogativas dos militares, artigo 69, e as obrigações que estão ligadas aqui aos deveres dentro desse mesmo contexto, artigo de número 37, de acordo com a lei, ok? Agora,
direitos, deveres, situação, prerrogativas e obrigações dos militares estaduais. Mas para efeito de prova, quem são os militares estaduais? E aí o artigo 2º ele responde essa pergunta para nós. Os militares estaduais são os membros das corporações militares estaduais. E aí vale uma dica importante: os membros das corporações militares, a gente lembra que aqui no estado do Ceará, corporações militares estaduais, nós só temos a PMCE e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Nós só temos essas duas. Observe aí no seu material que a lei não cita a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros expressamente no caput do artigo. Esses militares são os membros dessas corporações, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que mais abaixo aí no seu material, artigo 2º do seu material, nós temos no inciso 1 e no inciso 2, exatamente as missões fundamentais de cada uma dessas corporações. E a Polícia Militar é responsável pela preservação da ordem pública, pelo policiamento ostensivo. A Polícia Militar, ela tem como missão fundamental aí exercer atividade de polícia judiciária militar, além do mais de aí atender às necessidades dos poderes constituídos aqui no estado, que isso também vale para o Corpo de Bombeiros. Enquanto a PM preserva a ordem, o Corpo de Bombeiros, ele atua aí na preservação da vida das pessoas. O Corpo de Bombeiros, artigo 2º, inciso 2, ele atua na proteção da pessoa e do patrimônio, visando a incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade. E vale lembrar ainda que o Corpo de Bombeiros também exerce o papel de polícia judiciária militar, ok? Nós vamos ver isso mais à frente. Tem aí o artigo 2º, incisos 1 e 2, para que você dê uma olhada com calma. Aqui, a gente precisa entender o seguinte, que a lei vai tratar desses 5 tópicos relacionados a esses caras aqui, que são os membros dessas corporações. E aí o artigo 2º ele diz que essas corporações, elas são instituições que têm como base a tal da hierarquia e a tal da disciplina. Hierarquia e disciplina, que a gente escuta tanto falar quando a gente menciona aí as corporações militares. A hierarquia a gente encontra lá no artigo 29, parágrafo 1º. Já a disciplina a gente encontra lá no artigo 29, parágrafo 4º. Professor Gilmar, o que é hierarquia e o que é disciplina? Por que elas são consideradas aí a base das corporações militares? E aí o professor já vai deixar aqui mais uma referência. Elas são consideradas a base das corporações militares. Muito bem, nós temos aqui o artigo 2º da Lei 13.407 de 2003, o nosso Código Disciplinar, ok? Uma referência aí para auxiliar. Então, o que a lei quer dizer? Tem como base a hierarquia e a disciplina. Primeiro, o que é hierarquia e o que é disciplina? A hierarquia nada mais é do que a ordenação de autoridade em níveis diferentes. Observem, se eu tenho, por exemplo, aqui um subtenente, abaixo dele eu tenho aqui na PMCE e no bombeiro um primeiro sargento, mais abaixo eu tenho um segundo sargento,
mais abaixo eu tenho um terceiro sargento, mais abaixo eu tenho um cabo e mais abaixo eu tenho um soldado. O que é essa hierarquia? É uma ordenação crescente de autoridade. Eu tenho aqui uma carreira, a chamada carreira de praças, que é organizada através de cargos diferentes. Então, quando a lei diz hierarquia é a ordenação de autoridade em níveis diferentes, significa dizer que o cidadão vai ingressar bem aqui, ao longo de sua carreira como praça, ele poderá então crescer dentro da carreira através da mudança de cargo. Ele vai sendo promovido, vai mudando de cargo, vai então ascendendo aqui na sua carreira. Quando a lei diz tem como base a hierarquia é exatamente isso aqui. Significa dizer que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros têm a sua estrutura organizada através da distribuição de cargos militares. Cargos esses que, segundo a lei, são cargos diferentes. Então, se eu tenho 2 subtenentes, eu tenho aqui o subtenente A e o subtenente B. O subtenente A e o subtenente B. Subtenente A e subtenente B. Entre eles, eu não tenho aqui uma relação de hierarquia. Por que eu não tenho? Porque os cargos são iguais. Se os cargos são iguais, eu não posso dizer que existe hierarquia entre eles. E aí, vale a gente lembrar o que diz exatamente o parágrafo 1º do 29. A hierarquia é a ordenação de autoridade em níveis diferentes. Observem que aqui os níveis são iguais. Professor, nível é a mesma coisa que cargo? Para efeito de prova, os militares possuem cargos diferentes ou níveis diferentes, ou ainda, atenção para a dica, se vier na sua prova falando de graus diferentes, é a mesma coisa, não há nenhuma diferença. Significa dizer que em uma questão de prova, tanto faz ele chamar de graus, cargos ou níveis diferentes. Se os níveis forem iguais, a questão estará errada, não haverá relação de hierarquia. A relação aqui é relação de atividade, que a gente vai falar em outro momento, ok? Show de bola? Então, o que é essa tal de hierarquia? É ordenação de autoridade em níveis diferentes, obrigando os níveis inferiores em relação aos níveis superiores, obrigando os inferiores em relação aos superiores. Então, se eu tenho aqui um subtenente, esse subtenente é considerado superior hierárquico das demais praças. Já o primeiro sargento é considerado superior das demais praças, e assim sucessivamente. Conforme o militar aqui, ele ocupa um cargo de superioridade hierárquica, os seus subordinados lhe devem essa obediência, logicamente, essa obediência dentro da observância da legalidade, lógico. Então eu tenho hierarquia, uma das bases das corporações militares. A hierarquia é a ordenação de autoridade em níveis diferentes, obrigando os níveis inferiores em relação aos níveis superiores. E aí a gente lembra ainda que o fato do militar ser um subordinado, por exemplo, ser um soldado, observe que o subtenente é superior de todos os demais militares aqui. Neste exemplo, o primeiro sargento é superior dos demais aqui, o segundo sargento, o terceiro, o cabo ele será superior do soldado e não há ninguém aqui abaixo do soldado, logo o soldado não é superior de ninguém, pelo menos para efeito de prova nesse contexto. Ainda tem a figura do aluno soldado, que a gente vai já falar dele. Agora, o fato do militar ser um soldado, ser um subordinado, em nada afeta a sua dignidade, em nada afeta a sua dignidade. Ser soldado, ser um subordinado hierárquico, significa apenas e exclusivamente
Que aquele militar ele pertence a uma corporação que é organizada, que é estruturada dentro de um escalonamento hierárquico onde existem superiores e subordinados, ok? Isso está no artigo 29, parágrafo 6º. Então, nós temos instituições, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que tem como base hierarquia e disciplina. E a disciplina, ela está prevista bem aqui, ó. Artigo 29, parágrafo 4º. Artigo 29, parágrafo 4º, ele traz a definição do que é aí essa tal de disciplina. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, normas, ordens e demais disposições que fundamentam as atividades das corporações. E aí, para que a gente tenha uma noção sobre o conceito de disciplina, é só você lembrar disso aqui, ó. Não tem como errar. A disciplina está ligada à obediência às leis. Obediência às leis. Chegou na hora da prova, apareceu lá uma questão falando de disciplina, você vai lembrar de obediência. Falou de disciplina, lembra de obediência. Falou de hierarquia, lembra da estrutura hierarquizada da corporação. Lembra lá do escalonamento hierárquico. Lembra que a hierarquia é a ordenação de autoridade em níveis diferentes. Sabe o que é que acontece muito, ou pelo menos o que tem acontecido muito nos últimos concursos aqui no Ceará? As bancas invertem os conceitos. Elas pegam lá o conceito de hierarquia no parágrafo 1º e invertem com o conceito de disciplina no parágrafo 4º e jogam na prova para tentar enganar os candidatos. Infelizmente, acabam enganando sim aqueles candidatos desatentos. Então, fique esperto. Artigo 29, parágrafo 1º, artigo 29, parágrafo 4º, muito pertinente a ser cobrado aí na tua prova, ok? Beleza? Muito bem. Ainda no artigo 2º, nós estamos falando aí das corporações militares. Nós já sabemos que elas têm como base a hierarquia, são organizadas dentro de uma estrutura hierarquizada, onde nós temos militares que ocupam cargos diferentes, e elas também têm como base a disciplina, ou seja, elas pautam-se pela obediência rigorosa às leis, às normas, às disposições legais. Além disso, essas corporações elas são forças auxiliares e reservas do Exército. E aí vale aqui uma observação importante. Nosso objetivo aqui é acertar as questões e conseguirmos a vaga para ingresso na Polícia Militar do Ceará. Eu sugiro que você não tente aí se aprofundar demais naquilo que não é cobrado na prova. As questões de legislação militar tendem a ser letra de lei, não há o que se inventar. As bancas, elas não se aprofundam. O concurso é para nível médio, para soldado da Polícia Militar. As bancas, independente de qual seja a banca, seja lá a US, seja lá o próprio Instituto AOCP, o SEBRASP, seja lá qual for o IBAD, não importa, eles cobram letra de lei. Se eles cobram letra de lei, você tem que levar o que está na lei, é óbvio. As instituições militares, as corporações militares são forças auxiliares e reservas do Exército. Forças auxiliares e reservas do Exército. Há aqui uma previsão constitucional. Na prática, em situações de emergência em defesa da nação, o Exército, logicamente, vai defender a nação, e em um caso de necessidade, as corporações militares passam a então auxiliar aí na defesa da nação sob o comando do Exército. No dia a dia, essas corporações militares, essa ideia de reserva do Exército no dia a dia, na prática, ela não ocorre, não cola muito na prática.
mas o que vale é o que está escrito. Então, em situações excepcionais, as corporações de todos os estados aí do país passariam a ficar sob o comando do Exército Brasileiro, auxiliando na defesa da nação. Ok? Beleza? Então, sem muitos aprofundamentos, forças auxiliares, Polícia Militar responsável pela preservação da ordem pública, Corpo de Bombeiros aí responsável por atuar aí preservando vidas, salvando vidas, as pessoas que estão em situações aí de calamidade pública, por exemplo, ou em situações aí difíceis, ok? Beleza? Muito bem. Para a gente fechar aqui o artigo 2º, né, já estamos há bastante tempo falando sobre ele, nós temos ainda outros 2 tópicos importantes aqui para a prova. As nossas corporações, elas são subordinadas ao governador do estado. Perfeito. Artigo 144 da Constituição, nós temos aí a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e também agora a Polícia Penal. Todas essas instituições são diretamente subordinadas aí ao governador. Trazendo aqui para nós, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros são aí essas instituições subordinadas diretamente ao governador do estado. Professor, mas peraí, por que elas são subordinadas ao governador? Porque o governador, ele é o chefe supremo das corporações militares. Ele é o chefe supremo das corporações militares, além de ser o chefe do Poder Executivo Estadual, além de haver uma previsão constitucional, aqui dentro da nossa legislação, nossa legislação ainda afirma, traz essa previsão para nós, que o governador, ele é o chefe supremo. Se ele é o chefe supremo, as corporações militares são diretamente subordinadas a ele. Simples assim. Observe, o cargo de governador é um cargo civil, mas o cargo de governador, no topo da hierarquia militar. É só para a gente entender o porquê disso aqui. Então, nós temos ali o governador, dentro da hierarquia militar, lá no topo, o governador, e só abaixo dele, na hierarquia militar, nós temos o comandante-geral, nós temos o subcomandante, nós temos aí os demais oficiais. Lembrando que estamos falando da hierarquia militar. Nós temos lá o soldado, o cabo, o 3º sargento, o 2º, o 1º, o subtenente, o 2º tenente, o 1º, o capitão, o major, o tenente-coronel, o coronel. Nós temos lá o coronel, o comandante-geral e acima o governador. Vale lembrar que existem outros cargos civis, que não entram aí nessa história de escalonamento hierárquico, como, por exemplo, aí o secretário de Segurança, que não entra dentro da hierarquia militar. O detalhe, são subordinadas ao governador. Falando em secretário de Segurança, nós temos a seguinte informação ainda no artigo 2º. As corporações militares, elas são vinculadas operacionalmente à SSPDS. Professor Gilmar, o que isso significa? Vinculadas operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Observe, são subordinadas ao governador, porém vinculadas operacionalmente à Secretaria de Segurança. Significa dizer que quando o Estado do Ceará ele vai então planejar as ações voltadas para a segurança pública, o planejamento, a organização, a condução das ações partem da SSPDS, que então, através do seu secretário, repassa as determinações vindas do governador para que as instituições então possam cumprir sua missão, cada um na sua área. A SSPDS, a Secretaria de Segurança, a ela ainda são vinculadas, além da PM, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, a Polícia Civil,
a perícia forense do Estado, nós temos ainda a AESP, Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, AESP. Então essa secretaria, ela conduz, aí ela coordena as ações voltadas para a segurança pública no âmbito do Estado. Cuidado com essa informação para a sua prova. Essa vinculação aqui, ela é operacional, não é uma vinculação administrativa, é uma vinculação operacional. É muito comum aparecer em prova, vinculadas administrativamente à Secretaria de Segurança. Não tem nada de vinculação administrativa, não. Se vier uma pegadinha, a questão está errada. A vinculação administrativa, cada uma das instituições é que, obviamente, cada uma das instituições vai conduzir aí essa parte administrativa própria, não tem nada de vinculação, não. Então, nós vamos dar um exemplo bem clássico. Aqui no estado do Ceará, infelizmente, no ano de 2019, nós tivemos uma das piores crises na história da segurança pública do estado. Vários ataques a prédios e serviços públicos, instituições que prestam serviços públicos, inclusive a patrimônios também. Nós tivemos aí vários casos. Na ocasião, na época, todas as ações voltadas para o restabelecimento da normalidade aqui no Ceará, todas elas partiam da Secretaria de Segurança Pública. Então, era, na ocasião, o secretário que ia à imprensa e então dava entrevista esclarecendo à população quais ações estavam sendo tomadas, quais providências estavam sendo adotadas para que a paz fosse restabelecida aqui no Estado. Observe, a Secretaria de Segurança estava coordenando as operações, as ações voltadas para trazer de volta a paz aí à população. É por isso que essa vinculação, ela é operacional, não é uma vinculação administrativa. Outra pegadinha de prova, é muito comum as bancas inverterem as informações. Então aparece subordinadas operacionalmente à secretaria. Falso. Não tem nada de falar de subordinação aqui, não. Aqui a gente fala de vinculação. A vinculação é o ato ou efeito de ficarem as corporações militares sob a direção operacional da Secretaria de Segurança. Professor, mas e se na prova eles colocarem subordinadas à Secretaria de Segurança? Falso. Vinculadas ao governador do estado? Falso. Subordinadas administrativamente à secretaria? Falso. Vinculadas administrativamente à secretaria? Falso. Então, cuidado com as pegadinhas no dia da prova, eles geralmente invertem para tentar te enganar. Ok? Show de bola? Muito bem. Espero que você tenha entendido um pouco, né? O professor gosta de detalhar bastante, trazendo aí as inúmeras possibilidades de questões aí no dia da prova. Esse artigo 2º, para ser muito sincero, é cara de questão de prova. É cara de questão de prova. Não tem jeito. E aí eu convido aí a você, no seu material, ler comigo rapidamente o artigo 2º, para que a gente tenha uma noção aí de uma forma geral do que ele trata. O artigo diz: são militares estaduais do Ceará os membros das corporações militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, forças auxiliares e reservas do Exército, subordinadas ao governador do estado e vinculadas operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, tendo as seguintes missões fundamentais. No inciso 1, a Polícia Militar do Ceará, ela tem como missão ou missões fundamentais exercer a polícia ostensiva, preservar a ordem pública, proteger a incolumidade da pessoa e do patrimônio, garantir os poderes constituídos no regular desempenho de suas competências, cumprindo as requisições emanadas de qualquer destes, bem como exercer a atividade de polícia judiciária militar relativa aos crimes militares definidos em lei inerentes a seus
integrantes. Por fim, no inciso 2, ao Corpo de Bombeiros compete aí as seguintes missões: a proteção da pessoa e do patrimônio, visando a incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade, execução de atividade de defesa civil, devendo cumprimento às requisições emanadas dos poderes estaduais, bem como exercer a atividade de polícia judiciária militar relativa aos crimes militares definidos em lei, inerentes a seus integrantes, ok? Então, dá uma lida aí no parágrafo único do artigo 2º, dá uma lida, o professor vai só tomar uma água, você dá uma lida aí no parágrafo único do seu material. Muito bem. Continuando, nós estamos no início do Estatuto, uma lei muito legal, muito boa de ser estudada, e vale lembrar a você que está estudando aqui pelo nosso curso online, curso atualizadíssimo. Nós tivemos agora, em março de 2020, atualizações na Lei 13.729 de 2006, no Estatuto dos Militares. Nós tivemos aí alterações no artigo 217 aí do Estatuto, lá na indenização de reforço ao serviço operacional, e ao longo do nosso curso nós traremos para você aqui as atualizações detalhadamente, para que você tenha condições de fato de estudar por um material e por aulas, né, devidamente atualizadas. Então, estude aqui através deste curso com a legislação devidamente atualizada aqui pelo professor Gilmar, ok? Muito bem. Continuando aqui na nossa lei, observe que o professor Gilmar se empolga pra caramba, né? A gente começa a falar e vai, é muita informação, mas é dessa forma. Vamos estudar bastante, vamos aí tentar detalhar bastante o máximo possível para que você tenha condições, lógico, de gabaritar a sua prova. E aí, o professor traz aí ainda um detalhe importante. No concurso de 2011, o professor Gilmar era aluno aqui do Colégio Tiradentes, passava pelas mesmas dificuldades, mesmas ansiedades, problemas que talvez você esteja passando nesse momento. Então, eu sei o que é estar estudando para um concurso, esperando o edital, muitas das vezes com aquela incerteza: será que vai dar certo? Será que esse edital vai sair? Será se eu irei ser aprovado? Faça o seguinte: faça como o professor Gilmar fez naquela época. O professor estudou muito, estudou com muita dedicação, empenho, força de vontade, com a certeza de que, mesmo que o edital demorasse a sair, estaria eu estudando para estar preparado. Eu ia estudar bastante para estar preparado no dia da prova. Foi o que aconteceu, e eu tive a felicidade de ser aprovado no concurso de 2011, né? O edital foi 2011, a prova 2012, o curso de formação, e ingressar na gloriosa Polícia Militar como soldado. Um detalhe importante: logo após eu ingressar na Polícia Militar, um ano mais ou menos, 1 ano e meio após eu ingressar, nós tivemos aí o concurso para oficiais da Polícia Militar, e o professor Gilmar, na época, prestou o concurso e também foi aprovado aí no concurso para oficial da Polícia Militar. Então, é possível sim ser aprovado, dá sim para ser aprovado. Estude com dedicação que você vai vencer essa batalha, você vai ingressar na gloriosa Polícia Militar, ok? Artigo 3º, muito bem. O artigo 3º, olha só como esse artigo é interessante demais. O que que ele traz aqui para nós? Nós estamos falando desses caras aqui, ó, os membros das corporações militares estaduais. Mas, professor, esses caras aí, os membros das corporações, de acordo com a lei, quem são esses membros? Como foi que eles chegaram aí na instituição? Obviamente, se eles são membros das corporações, eles ingressaram por meio de concurso público. Não existe outro meio hoje de ingressar na Polícia Militar ou mesmo no Corpo de Bombeiros que não seja aí através de concurso público. Eles chegaram, prestaram o concurso, atenderam os requisitos, nós vamos falar mais à frente,
ingressaram na corporação. Uma vez ingressando, olha o que diz para nós o artigo 3º. Ingressou na corporação agora. Eles somente poderão estar na ativa ou na inatividade. É o artigo 3º, inciso 1 e inciso 2. Na ativa ou na inatividade, que é o mesmo que dizer ou na inativa. Muita atenção para a dica. Geralmente, quando a gente pega uma questão e tem lá a palavra somente, unicamente, exclusivamente, apenas, a gente já acha que a questão está errada. Cuidado, isso não é uma regra. Observe na questão se ela está trazendo ou não o que está previsto na lei. Observe uma questão que traga a seguinte informação: os militares estaduais somente poderão estar na ativa ou na inatividade. Ponto. Observe que na questão teria aparecido a palavra somente, porém a questão estaria correta. Então, de fato, o militar ele somente poderá estar na ativa ou na inativa. Portanto, a questão estaria correta. Professor, mas peraí, quem são os militares da ativa? Quem são os militares da ativa e quem são os militares da inativa? Da ativa e da inativa. E aí, o professor vai só corrigir aqui, né? Nós temos aqui os militares da inativa ou da inatividade, a mesma coisa, tá? Então, artigo 3º, inciso 1. Quem são os militares da ativa? Primeiro, os militares de... Professor, militar de carreira. Quem é esse cara, professor? Ora, primeiro, a gente precisa entender isso aqui. O que é uma carreira? Aí, a gente tem que se reportar ao artigo 5º, que coincidentemente eu já coloquei aqui do lado. A carreira militar é uma atividade continuada, ou é constituída por uma atividade continuada, inteiramente devotada. Devotada é dedicada às finalidades e missões fundamentais das corporações militares estaduais. Mas peraí, é uma atividade continuada, uma atividade contínua, inteiramente dedicada. É uma atividade contínua, onde o cidadão ele dedica-se exclusivamente, inteiramente, às finalidades e às missões fundamentais das corporações. Olha como esse conceito é importante para a nossa prova. Artigo 5º, o que é uma atividade continuada, inteiramente devotada às finalidades e missões fundamentais das corporações. Aí na lei você vai perceber que tem assim, denominada atividade militar estadual. Essa carreira, ela é, olha que informação importante, ela é privativa do pessoal da ativa. Mas peraí, privativa do pessoal da ativa, professor? Sabe por quê? Geralmente o professor fala isso em sala. Sabe por que ela é privativa do pessoal da ativa? E aí eu chamo a sua atenção. Pessoal da ativa. Olha o que a gente estava vendo agora há pouco aqui, ó. Militar da ativa, militar de carreira. Olha para cá. Carreira é privativa do pessoal da ativa. Só possui carreira o militar da ativa. Se ele é da ativa, se ele é militar de carreira, ele é militar da ativa. Se ele está na ativa, é porque ele possui carreira. Por que essa carreira não estende-se ao militar inativo? Eu costumo brincar em sala de aula com os meus alunos. Sabe por que o inativo ele não possui carreira? Porque ele já combateu o bom combate. Ele já completou a carreira e agora ele está em casa somente guardando a fé. Lembrou daquele versículo bíblico? Ele combateu o bom combate, completou a carreira, está em casa só
guardando a fé. Por isso que o militar inativo, ele não possui mais carreira, ele já combateu o bom combate, ele já cumpriu a sua missão. Logo, o militar inativo não possui mais carreira. A carreira, atividade continuada. Se ele está na inativa, ele não tem mais, ele não cumpre mais essa sua atividade dentro da corporação, ok? Essa carreira inicia-se com o ingresso. Inicia-se com o ingresso. E ela vai obedecendo a sequência dos graus hierárquicos. Olha como dá para a gente extrair informações aqui do que a gente está estudando. Inicia-se com o ingresso. Se você der uma lida lá no artigo 11, e aí eu vou deixar aqui a referência no quadro, para que você possa acompanhar aí durante o seu estudo, o artigo 11 ele diz o seguinte, que o ingresso nas corporações militares, ele dar-se-á exclusivamente. Lembra daquela dica? Apareceu a palavra somente, não necessariamente está errado. Vale também lá para o artigo 11. Lá no artigo 11 aparece a palavra exclusivamente. Então, o ingresso dar-se-á exclusivamente para a carreira de praças, como aluno soldado do curso de formação de soldados. Para a carreira de oficiais combatentes, como cadete aí do curso de formação de oficiais. Para os cursos específicos da saúde, capelania complementar, como aluno ou, eu vou falar mais à frente, ou aluno oficial, tá? Então, o cara entrou lá como aluno soldado, posteriormente ele vai concluir o curso de formação e vai chegar ao cargo de soldado da Polícia Militar. Chegou aqui, inicia-se a sua carreira. Após cumprir os requisitos legais, ele vai então ascender na carreira, ele vai crescer na carreira, ele vai se desenvolver na carreira. Observe, a carreira iniciou-se com o ingresso. Ingressou na carreira, ingressou na corporação, lá dentro da carreira escolhida, seja como praça ou como oficial, começou então a desempenhar a sua atividade, essa atividade continuada, inteiramente devotada às finalidades. Esse militar então está cumprindo a sua missão dentro da sua carreira. E é exatamente isso que está dizendo aqui a lei. Ela inicia-se com o ingresso e vai obedecendo a sequência dos graus hierárquicos, ok? Show de bola? Muito bem. Estamos ainda no artigo 3º. Olha como a nossa lei, ela tem informações importantes. Vamos lá. Artigo 3º, nós estamos nos militares da ativa. E aí, militares da ativa, nós falamos primeiro os militares de carreira. Quem são os militares de carreira? Aqueles que ingressaram por meio de concurso público, aqueles que estão trabalhando na corporação, estão na condição de militares que estão no desempenho de suas funções, militares ativos. A carreira é uma atividade continuada, inteiramente devotada às finalidades e missões da corporação. Ela inicia-se com ingresso e vai obedecendo a sequência dos graus hierárquicos. Só possui carreira o militar da ativa. Se ele está na ativa, é porque ele pertence a uma carreira. E aí, vale a gente lembrar ainda que quando a gente fala de carreira militar, para fechar aqui essa história de carreira, a gente tem que lembrar que aqui na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, nós só temos duas carreiras. Ou o cara é praça, ou o cara é oficial. Praças e oficiais. Pronto. Ou o cara ingressou como praça, ou o cara ingressou como oficial. Nós vamos falar mais à frente que esse ingresso só pode ser por meio de concursos públicos.
Show de bola, artigo 3º, militares da ativa, primeiros, de carreira, segundo, os cadetes e terceiros, alunos soldados. Deixa eu explicar isso aqui, porque muita gente até hoje tem dúvida em relação a esses caras aí. Vamos lá, observem aqui. Até o ano de 2006, o cidadão ele prestava concurso público aqui no Ceará, para PM Bombeiro, para ingressar como praça, ele prestava o concurso, era aprovado, obviamente, dentro das vagas, das vagas do edital, era convocado após a prova para participar das demais etapas do concurso. Então ele fazia a prova objetiva, depois ele ia fazer lá o teste psicotécnico, o teste físico, o exame médico, investigação social, enfim, ele participava de tudo. Quando ele era aprovado em tudo, ele ia para o curso de formação. Ele ia até o ano de 2006, né? O 2006 foi o concurso, acho que a última turma foi 2007. Ele ia lá para o município aqui no Ceará do Maracanaú, para o Cefap, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Lá ele participava do curso de formação de soldados. E ele chegava lá no Cefap como aluno soldado. Professor, mas peraí, não é assim hoje não? Não, sabe por quê? Porque quando ele chegava no Cefap, lá no Maracanaú, como aluno soldado, ele já era militar da ativa. Observe onde é que ele está. Aluno soldado, militar da ativa. Somente poderão estar na ativa ou na inativa? Ativa. Aluno soldado. Isso aconteceu até o concurso de 2006. Ele participava de todas as etapas do concurso. Quando ele chegava no curso de formação, ele já era militar da ativa. Ele já tinha matrícula, ele já tinha salário, ele já contava o tempo de serviço, tinha direito a férias, poderia ser punido disciplinarmente pelo Código Disciplinar, ele poderia responder criminalmente por crime militar, ele já era um policial militar durante o curso. Isso também valia, o último concurso foi em 2006 também, para os cadetes. Na época nem era concurso, na época era o vestibular da UES. O cara fazia o vestibular da UES aqui no Ceará, e dentre os cursos que ele poderia escolher, ele escolhia o CFO, PM ou BM. Caso ele fosse aprovado, ele participava lá das etapas e ao conseguir chegar no curso, ele era então matriculado como cadete do primeiro ano. Depois, se ele obtesse êxito, cadete do segundo ano. Depois, cadete do terceiro ano. O curso de formação de oficiais, ele tinha uma duração de 3 anos. Olha como isso aqui é interessante. O cara fazia um vestibular, tinha que ter um ensino médio, tinha que ter uma idade bem menor do que é hoje, se eu não estiver enganado, até 24 anos, não tenho certeza, não recordo. Ele tinha que atender os requisitos legais, e aí ele chegava no curso de formação de oficiais PM ou BM como cadete do primeiro ano. No final do primeiro ano, se ele lograsse êxito, cadete do segundo ano. Se lograsse êxito, cadete do terceiro ano. Ele passava 3 anos no CFO. Durante esses 3 anos, ele já era considerado o quê? Militar da ativa. Militar da ativa, o cadete. Era esse cara aqui. Quando ele terminava com êxito o CFO, ele era declarado aspirante a oficial. Ele era declarado aspirante a oficial. Era uma espécie de estágio. Era o aspirantado. Passava 6 meses, se ele fosse aprovado lá, se ele obtesse um conceito favorável, se ele obtesse aí
êxito nesse estágio, ele então era promovido a segundo tenente na época, ok? Ele então lograva êxito e virava oficial da corporação. O que aconteceu com esses dois caras? O cadete deixou de existir. Hoje, para ingressar como oficial, é necessário não mais o candidato prestar vestibular. Hoje ele tem que prestar um concurso público. Não é mais apenas o nível médio. Hoje o cara já tem que ter nível superior em qualquer área. Hoje o CFO não é mais como antigamente. Durante os cursos antigos, o cadete passava 3 anos na academia. Hoje, como ele já chega com nível superior, ele então passa apenas 1 ano e meio no curso de formação. Durante esse 1 ano e meio, ele não é cadete, ele é candidato. Observe, o candidato ele não tem nenhum tipo de vínculo com o Estado. O candidato pode ser eliminado durante o curso. Isso vale na prática para aqueles que estão ingressando como praças e também na prática para aqueles que estão ingressando como oficiais. Para a gente finalizar, vale lembrar ainda que quando o cidadão terminava aqui os 3 anos de CFO, de curso de formação, ele saía com o título de bacharel em segurança pública, que era emitido aí pela antiga e extinta academia aí General Edgar Facó, que funcionava lá onde hoje é o nosso centro de eventos, tá bom? Então, para resumir, hoje na prática acontece diferente do que está na lei, mas o que cai na lei é o que está na lei, é o que cai na prova. Para efeito de prova, o cadete já é habilitado ativo? Mesmo sabendo que não existe mais na prática. O aluno soldado já é habilitado ativa para efeito de prova? Mesmo sabendo que na prática não existe mais o aluno soldado, hoje o cara é candidato. E aí, para a gente finalizar este tópico, existem projetos aqui no Ceará que prevê o retorno aí nos próximos concursos da figura do aluno soldado e também da figura do cadete, para que seja aí em partes como era antigamente, tá certo? Até lá, o que vale é o que está aqui. Então são militares da ativa, os de carreira, os cadetes, os alunos soldados e também os alunos dos cursos da saúde, os cursos de capelania e complementar. Alunos dos cursos da saúde, capelania e complementar. Professor, quem são esses caras aí, professor? Nós vamos falar mais à frente. Os cursos da saúde, capelania, somente na Polícia Militar, e o complementar somente no Corpo de Bombeiros. Esses caras aqui ingressam como oficiais. O curso deles tem uma duração menor, apenas 6 meses, mas as prerrogativas, a remuneração, os direitos são os mesmos dos demais oficiais da corporação. De acordo com a lei, durante o curso, eles são chamados de alunos ou alunos oficiais. Alunos oficiais. Se vier alunos, tá certo. Se vier uma questão na prova chamando-os de alunos oficiais, estará certo também. Por fim, são militares da ativa, os da reserva remunerada quando convocados. Olha que informação importante. Esse cara aqui só será da ativa quando ele for convocado. Se não vier essa informação na questão da prova, a questão estará errada, obviamente. Então fique esperto para que você não perca uma eventual questão sobre isso aqui. Então são militares da ativa, os de carreira, os cadetes, os alunos soldados, alunos dos cursos de saúde, capelania complementar e os da reserva remunerada quando convocados. Se esses aqui são os da ativa, quem são os da inativa, professor? E aí, da inativa nós temos os da reserva remunerada e os reformados ou os da reforma, os militares da reforma ou os militares reformados do Estado. Cuidado, eu falo isso demais no meu canal do YouTube, aproveitando para você
ir lá no YouTube, o professor tem um canal GP Concursos, GP de Gilmar, GP, Gilmar Pereira, GP Concursos. Eu falo demais em sala de aula, falo no meu canal, falo demais para os alunos aí. A gente só pode levar para a prova o que está escrito. Aquilo que acontece na prática, aquilo que não está na lei, não cai na prova. Se cair, está errado. Tem gente por aí que coloca aqui dentro do tópico de militares inativos, tem gente que coloca reserva não remunerada. Observem, levem só o que está escrito. Se não está na lei, está errado. A banca não pode cobrar, e se cobrar, está errado. Observem com atenção. Os militares estaduais somente podem estar na ativa ou na inativa, sendo ativos esses aqui, inciso 2, inativos, os da reserva remunerada, bem como os reformados. Em nenhum momento apareceu reserva não remunerada. Professor, por que é que o pessoal coloca esse da reserva não remunerada? Eu vou explicar daqui a pouco por que o pessoal inclui aí a figura da reserva não remunerada. Eu vou dizer como foi que o militar foi para parar nessa situação, quem é esse cara aí, se ele é realmente ou não inativo. Eu vou mostrar para você dentro da lei. Beleza? Muito bem. Artigo 3º, incisos 1 e 2, reserva remunerada aí no inciso 2 e reformada. Eu vou explicar também detalhadamente essas duas situações. Nós vamos parar um pouquinho, o professor vai tomar uma água e vamos, já o professor retorna aqui para continuar explicando para você. Beleza?